Hoje a gente vai falar de canto lírico. Queria começar, deixa eu ver aqui, te perguntando sobre esse talento. Como que a pessoa descobre que tem vocação para o canto, para cantar? Então, eu sou uma pessoa engraçada. Eu acho que por eu ser professora, eu tenho uma visão sobre música e arte. Uhum. É, eu acho o seguinte, eu acho que a gente é, né, 50% de talento Aham. e o restante todo de, Trabalho, né, de trabalho mesmo, né? Então, esperança. assim, é claro que e não adianta você ter talento também se você não tiver vontade, primeiro. Sim, Eu acho que o principal de tudo é a vontade, né? Você tem que querer fazer alguma coisa. querer Eu já fazer. tive, assim, exemplos na minha vida de amigas minhas que não tinham jeito, que as pessoas achavam que elas não tinham jeito para alguma coisa, ou para o esporte, ou para dança, ou para música, e de repente elas se desenvolveram mais do que aquelas pessoas que tinham um talento. Olha Então, aí. a primeira coisa é a vontade. Se você tem vontade, você vai correr atrás e você vai conseguir ser melhor do que alguém que tem talento que não tem vontade. Com Então, isso é certeza. muito difícil de mensurar, assim, né? É, Você a queria falar vontade é alguma coisa? tudo, a vontade é o impulso. A pessoa É tem um que ter impulso. isso. É Você tem mesmo. que ter interesse, né? Você tem que ter interesse em fazer aquilo. Se você tiver interesse, você vai correr atrás de bons professores, você vai praticar aquilo diariamente com vontade, com alegria, com amor. E a gente sabe que a música, ela é muito mais a parte emotiva, né? É muito mais emocional do que a parte técnica em si. A parte técnica ela é super importante. Mas assim, não adianta nada você ter uma técnica perfeita, você cantar e não tocar o coração das pessoas que estão assistindo. É, Essas pessoas não são vistas, né, como grandes intérpretes, são vistas como pessoas afinadas, pessoas que têm, é né, verdade, é que têm verdade. uma voz boa e tal, mas você tem que saber emocionar o público, saber emocionar as pessoas. E tem gente que faz isso mesmo desafinando, mesmo não tendo técnica perfeita, e você fica assim, né? É mesmo. Completamente doida Tem, assistindo. tem que vir do Isso é muito coração. sutil, né? É, É. tem que vir emoção, coração. Tem que ser uma coisa transparente. Não pode ser uma coisa forçada, né? É verdade. A arte ela é muito ligada à emoção, né? Uhum, Ela tem toda a parte técnica, né? Não estou tirando esse mérito, isso é muito importante. claro. Mas a parte da emoção, eu acho que é o grande diferencial das pessoas, né? Dos cantores. É Aham. aqueles que conseguem transmitir a expressão vocal, né? A expressão vocal, ela é tudo aquilo que engloba a voz, né? O canto e a música. Não é só você fazer uma expressão facial, uma expressão corporal. É você saber colocar cores na sua voz, né? Saber botar claro, escuro, aveludado, metálico, areoso, né? É Nossa. você saber colocar, é tudo isso, né? Você saber é, são várias nuances que você vai fazendo, né, com a sua voz, que vai dando a expressão daquela canção. Porque às vezes você não precisa nem cantar a letra da música, né? Não é você interpretar a letra. Não é Uhum. você pegar e entender a historinha só. É você saber dar cor àquela história junto com a harmonia, porque a música tem tudo isso junto, né? Harmonia, É. melodia, ritmo. Então você vai englobando isso tudo, Se né? não, E você faz fica um uma, casamento. senão fica uma coisa robótica, igual essas secretárias eletrônicas ou o próprio. Você tá no carro, né? Você quer buscar um caminho. Como é que é o nome? Ah, tem vários, né? Vários aí. O GPS. GPS e outros nomes mais aí, né? E aí você vai ouvindo aquela voz, é tão engraçado. É a voz robótica. E é mais ou menos isso que você tá querendo dizer, né? Não tem emoção. Aí você fica ouvindo, aham, tá, próxima, não sei o que lá, À direita. nananana. É uma coisa horrorosa, mas isso que difere a gente, né, das máquinas. É, Realmente, é a emoção. é. E aí você falando nisso, da vontade de estudar canto, tudo, o que você me diz do pessoal que vai estudar fora? Vai estudar nos Estados Unidos, na Itália, na Inglaterra, e aí quando volta, eles são mais valorizados aqui no Brasil. O que falta para o brasileiro se valorizar mais aqui dentro? Tem que estudar onde? Quais são os melhores? É.
não digo os melhores cursos, mas assim, o que falta para o brasileiro valorizar os estudos e a cultura dentro do próprio país, sem ter que ir lá para fora estudar? Claro que lá fora é muito bom, né? Mas aqui dentro. Ah, assim, ir para fora é sempre bom pela cultura geral, né? Acho que sempre que a gente vai para qualquer lugar, né? Quando a gente sai da nossa casa e a gente já faz outras relações, a gente já aprende muita coisa diferente. É. Mas ir para fora, eu, por exemplo, estudei fora, né? Eu estudei no Canadá há muito tempo. Uhum. Fiz aula com gente das antigas Tchecoslováquia, fiz aula com canadense, fiz Conservatório, aula com outros. Oi? os conservatórios de música, todos você foi. Fiz tudo isso, né? Mas é interessante para você ver as diferentes formas de ensinar desses professores, né? Agora, aqui no Brasil, a gente tem muita gente boa, mas muita gente boa. Gentes, assim, pessoas muito capacitadas. Eu acho que o que acontece com o brasileiro aí é uma questão geral mesmo. A gente dá pouco valor à nossa cultura, né? Acredita pouco no nosso potencial. Acha que o que vem de fora é muito grande, né? É muito, muito maior, muito melhor. Não é nada disso, isso é uma bobeira. A gente tem, né? Pô, Villa-Lobos, Tom Jobim. Ô, Olha o naipe Chiquinha de Gonzaga, músicos lá que a gente atrás. tem. Chiquinha Todo, Gonzaga. não, a gente tem um naipe, a gente tem uma cultura musical no Brasil Uhum. de excelência, que quando você vai para fora e leva a nossa cultura lá para fora, ela é muito bem vista, É verdade. né? E é muito assim, as pessoas querem aprender com a gente. Então eu não sei de onde que surge um pouco isso. Eu acho que é essa sensação meio da gente ser colônia. Não sei se isso vem de É. essa Pior que é coisa isso. meio passada. Eu acho que ainda tem uma coisa meio no nosso ombro dessa época, sabe? Mas eu sou muito mais aqui. É, eu tive professores aqui no Brasil incríveis, maravilhosas. Eu tive várias cantoras maravilhosas. A minha primeira professora de canto lírico aqui no Brasil foi a Késia Mineta, que Olha. ela era formada pela UFRJ. E ela era, nossa, até hoje ela canta, assim, é Então. encantador ver ela cantando, né? Depois, quando eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de canto lírico, bacharelado em canto na Unirio. E lá eu tive aula com a Mirna Rubin, que é minha amiga pessoal e minha discípula, eu que sou discípula dela, minha mentora até hoje. E trabalhei com ela também bastante tempo no VOT, que é um estúdio de canto, né? Que a gente não tem mais o estúdio hoje em dia, mas tivemos uma parceria grande por muito tempo. E a Mirna é um exemplo, assim, aqui. Ela é incrível. E a didática dela para ensinar, ela, ela trabalha de uma forma que me encantou, assim. Porque o que acontece? O que a gente percebe muito no canto lírico é que acho que o estudo do canto ele vem avançando muito, né? Eu acho que quando eu comecei tinham poucos estudos dentro dessa área assim mais direcionados para a parte física mesmo, né? De como que esse som é produzido e tal. Aqui. Era muito no mental. Então assim a gente imaginava muito. Era muito as aulas que eu tinha de canto até fora do Brasil eram muito imagináveis, sabe? Assim, vamos imaginar que o som tá vindo, não sei o quê. Sim. Quando eu sou muito concreta, então quando eu comecei a perceber que o som ele vinha, existia um buraco mesmo de ressonância, né? Onde o som poderia se modificar e que não era só da minha imaginação, isso abriu muitos leques para mim. E a Mirna Rubin foi essa pessoa, ela estudou medicina há muito tempo, e aí depois, e ela sempre cantou a vida toda dela, então ela começou a aplicar os estudos dela de fisiologia da voz, né? Às aulas de canto dela. Então, ela tem um leque de alunos, assim, muito bons, alunos excelentes, alunos maravilhosos, tops de linha, assim, do Rio de Janeiro. E eu tive essa honra de ter sido aluna dela há muito tempo aqui, né? Eu tive outras alunas, tive a Judite Embaçaí lá na UFRJ, porque eu fiz também faculdade de licenciatura em música na UFRJ. E eu tive canto lá também com a Judite, com a Grace Só Castro. professora boa, né? Só gente fera. Só gente fera. Tive professoras muito feras mesmo. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura excelente de canto lírico, sim. Eu fiz várias óperas. Quando eu estava fazendo faculdade, a gente tinha
um grupo experimental de ópera, até o Menelik, que é diretor de teatro, ele trabalhava com a gente na parte cênica. Tinha eu tô me esquecendo o nome, do Wendel. O Wendel, que era o nosso maestro na época. E assim, eram espetáculos incríveis. As pessoas iam assistir, gente falava, nossa, Nossa. né? Existe isso no Brasil, né? Aquela coisa assim. Cara, Era muito existe. legal. O povo não tem olhos pra cá. Isso que é engraçado, né, Cecília? Eles olham pra fora, a maioria do povo brasileiro. Nós também, até a gente. Se bem que não, né? Você não. Você tá ciente que aqui tem muita coisa boa. Eu sou muito brasileira, sabe? Ó, Apesar de ter morado fora há bastante tempo, eu tenho um pé muito firme no Brasil, um pé mesmo assim, sabe, fincado na terra. Você sabe da minha ligação com a cultura popular, né? sim. Então, assim, eu tenho uma ligação muito forte com a capoeira, com a cultura popular, com as manifestações populares brasileiras. Mas eu tenho todo esse lado lírico, né, de formação e tal. Eu dou aula de canto lírico até hoje e de canto popular também. Mas assim, eu acho que a gente tem que valorizar a nossa raiz. A gente só vai se reconhecer, a gente, enquanto ser humano, né? A gente só se reconhece mesmo quando a gente tem a nossa raiz muito forte, muito Fincada dentro da mesmo. gente, Na- né? na- A gente tem que olhar para dentro. E eu digo assim, às vezes, nem só para dentro do Brasil, eu digo até para dentro da gente mesmo, né? A gente só vai se reconhecer, olhar para dentro da gente mesmo e se entender enquanto sujeito, enquanto cantor que seja, enquanto artista, enquanto ser humano, quando a gente olhar para dentro. Então, olhar para dentro é olhar para dentro da gente, é olhar para nossa raiz, olhar para os nossos ancestrais. Quem são os meus pais? Quem são meus avós? Quem são meus bisavós? Que cultura que eu trago deles, né? Por que eu tô aqui? Apesar de eu ter um sobrenome alemão, Einsfeld, Aham. né? Eu tenho um pezinho na Europa também, mas é um pé distante. Mas é legal a gente entender a nossa raiz, a nossa, né? O Brasil Isso é eu um acho que misto. falta. O Brasil é um misto de índio, português, alemão, japonês, chinês, e italiano e espanhol e tudo. Tudo veio pra cá. Todos os povos vieram pra cá, graças a Deus. Daí a gente ficou tão misturado que eu acho que a maioria tá assim meio perdida, né? De onde viemos, pra onde vamos, o que vamos estudar. Será que aqui é tão bom quanto lá fora? E se bobear, é melhor até do que lá fora. O que que acontece? Lá fora, quando a gente fala em Itália, a Itália tem um estudo do bel canto, né? Que é um estudo, digamos, clássico para quem canta lírico, né? A gente aprende, quando a gente vai cantar, por exemplo, quando eu tive que entrar para a UFRJ ou para a Unirio, eu tive que fazer, para bacharelado, eu tive que cantar 5 áreas. Uma Aham. barroca, uma clássica, uma romântica, uma contemporânea, né? E, assim, são vários tipos de canto, e uma brasileira também. Então, assim, quando você vai pensar em italiana, a gente pensa no estudo, né, bel canto mesmo, né? A gente tem toda uma forma de cantar, né? Quando você vai cantar uma música barroca, a gente canta de outra forma. Quando a gente vai cantar uma música romântica, a gente canta de outra maneira. Então, assim, isso tudo vem da onde? Vem da Europa. Europa. Não tem como. O estudo de canto lírico, ele não é nosso, né? O estudo de canto lírico realmente veio de fora. Eu acho que é por isso que as pessoas vão para fora Sim. e para estudar, para saber um pouco dessa raiz do canto lírico, né? Mas a gente tem aqui hoje em dia muita coisa boa. Acho que não precisaria mais sair para ter esse conhecimento, entendeu? Hoje em dia não tem mais essa necessidade. É sempre bom sair, é sempre bom visitar, é sempre bom viajar. Mas não teria essa necessidade. A gente tem aqui pessoas incríveis que têm total capacidade e às vezes até mais, né? Por É. ter estudado mais, por ter corrido mais atrás do que sair. Então, As escolas de música, as universidades, elas tinham que fazer mais propaganda em cima, né? Aquela propaganda massiva mesmo, aquela propaganda pesada. Que aí eu acho que isso estimularia mais o pessoal que gosta de canto, de música, a estudar mais e ter isso como profissão. Será? eu não sei, porque Propaganda. assim, vou te falar que a gente tem uma cultura, porque isso vem de antes, né? Como é que que a gente estava até conversando na última live. Uhum. Muitas escolas, a sua escola, graças a Deus, valorizou muito isso, né? Você teve essa oportunidade. Mas vamos pegar, A maioria. né, a maioria.
não valoriza, né? Não tem isso dentro da escola, até não era nem obrigatório na época. Hoje em dia é obrigatório ter música na escola, mas na época não tinha essa obrigatoriedade. Então, muita gente não tem o estudo formal da música, não sabe ler partitura, não sabe, não sabe mesmo, né? Não tem uma noção. Uma coisa que eu me surpreendi, eu já me formei tem muitos anos em música, mas eu me lembro quando eu fui fazer o vestibular de música, eu me lembro de uma coisa interessante. Eram 5 vagas na Unirio. 5 para canto lírico, para bacharelado em canto. Eram só 5. Sabe quantas pessoas passaram? 3. 3? Sabe quantas vagas sobraram? 2. E você sabe por que sobra vaga? Porque as pessoas vão desavisadas, né? Elas vão fazer a prova achando que, eu vou lá cantar uma música. Não! Você tem um estudo por trás daquilo ali muito grande. Então, assim, quando você entra na faculdade de música, você já tem que saber tanta coisa antes de você entrar, que, assim, era uma coisa que eu vim sendo formada dessa forma pelas minhas professoras. Por isso que eu falo que eu tive professoras muito boas, que elas já vinham me preparando sem eu nem saber que eu estava sendo preparada para entrar na faculdade de música, entendeu? Mas, assim, eu tive que fazer muito curso de percepção. Hoje em dia nem existe mais o TPEM na Unirio, que é Teoria e Percepção Musical, que era um curso muito bom que tinha na Unirio. Gente, uma pena ter acabado isso. Por que tiraram da grade? Era excelente. São iniciativas, né? Mas era um curso maravilhoso, era um curso de 2 anos. Eu fiz, eu acho que 1 ano e meio, nem terminei ele e já passei para a faculdade. Mas é você pegar a partitura, você já lê à primeira vista, né? Ditado rítmico, você escuta uma música, você tem que escrever. Então isso aí tem muita gente desavisada que entra na música para fazer faculdade de música, achando que vai cantar uma música e tá tudo certo, entendeu? E não, você tem um monte de vocalize para estudar, você tem leitura à primeira vista, você tem todas essas áreas que eu te falei, uma romântica, uma barroca, uma clássica, uma moderna, uma contemporânea. Ai, meu Deus, que coisa mais fofa. Aqui, você tá falando comigo, eu tô prestando atenção, mas eu presto atenção nela também, que ela não para, ela quer participar, né, Mia? Que graça. Se pudesse falar, se os bichos, né? Se os nossos bichos falassem. Pois é. Vem cá, então. Mas aí é isso. Então, assim, sobram vagas, entendeu? Eu acho porque falta isso. Tem que vir de antes. Tem que vir desde da educação infantil, você já tem que vir trabalhando música para quando você chegar numa faculdade, você entrar direto. Não precisa nem fazer preparação, porque é uma coisa que você... É que nem aprender a ler e escrever. É que nem se você ser alfabetizado na língua, né? Na língua portuguesa. A música é isso. Os alunos, você lembra disso, Cecília? Você na escola, fazendo aquela fila para a hora do hino nacional. A maioria ficava ali, tipo, ai, que saco, tem que cantar o hino e não sei o quê. Mas se a gente, mais novinho, valorizasse isso, né? Talvez a gente fosse mais patriota. Eu digo a gente, o todo, não nós duas, o todo. Talvez o povo fosse mais patriota, começando pelo hino, né? Vamos admirar, vamos interpretar o nosso hino. Aqui, antes de começar... Que hino difícil para criança. É difícil, mas, pô, a professora tá lá, os professores estão lá para ensinar, os pais também. Papai, o que ouviram do Ipiranga? As margens fáceis. Explica pra criança. Um povo... Olha, eu trabalho numa escola canadense que até chega a ser engraçado, porque o hino canadense é tão fácil e o hino do Brasil é tão difícil. O hino da Itália é fácil. É mais provável dos alunos cantarem o hino canadense inteiro e não cantarem o brasileiro. Além de tudo, o nosso hino é hiper rebuscado, mais do que outros países que... É demais. Assim, pra que o nosso hino é desse jeito tão rebuscado? Eu acho que foi pra dificultar mesmo, né, o povo? Mas eu te entendo, eu te entendo. Eu acho que o patriotismo ele vem da família, né? Eu acho que vem mais de pai e mãe do que essa questão de cantar o hino. Eu acho que é a gente olhar pra gente, entendeu? A gente... o Brasil é um país complicado, né? A gente que mora aqui a vida inteira, a gente sabe como é que o nosso país funciona, né? É um país difícil, cara. É um país que tem governantes difíceis, é um país que tem um histórico difícil de política. Então, assim, eu acho que isso é que dá uma certa desacreditada nas pessoas, porque as pessoas amam o país. Isso eu tenho certeza. A gente, poxa, é um país bonito, de natureza incrível, exuberante, pessoas maravilhosas, né? É um país maravilhoso. O que eu acho que
sabe, que acaba com o Brasil, na verdade, é a parte política, é o mau caratismo, entendeu? É a parte da roubalheira. É isso que deixa as pessoas quererem Mas, sair daqui e cultuarem outros lugares, assim. Eu acho que é mais isso que qualquer outra coisa. mas além disso também, não só a parte política, os empresários, no caso, por exemplo, querem abrir um negócio. O que que a gente mais vê na rua, Cecília? É farmácia e salão de beleza. Você vai para outros países, você vê mais o que na rua? Livraria, você vê, sei lá, você vê coisas mais culturais. Não é verdade? Também tem um pouco disso. É verdade, é Em verdade, é cada verdade. esquina tem 10 farmácias, Mas isso vem da 15 salões de escola. beleza. Aí a gente volta para a escola. Aí a gente volta para a escola. A gente precisa valorizar a nossa cultura. Se a gente não der valor para a cultura desde o berço, Uhum. quem é que vai dar valor para a nossa cultura? Pois é. Quem é que vai? Vai vir que nem a gente estava conversando no Museu do Pontal, o Jacques, francês, veio para o Brasil, deu valor para nossa cultura. Aí vem, entendeu, outras pessoas de fora e olha, nossa, que cultura incrível, né? A gente tem que entender que a nossa cultura é incrível, começando pela cultura popular. A cultura do nosso povo, ela é incrível. Gente, o E o que se coco, faz a aqui dentro ciranda, né? Coco, é tudo ciranda, maravilhoso. O incrível, frevo, o entendeu? frevo, o O frevo solidário, frevo, o que que é o cara. frevo? E a questão rítmica do frevo, a questão rítmica é uma pluralidade tão grande rítmica que a gente tem no Brasil. A gente é tão privilegiado É verdade. musicalmente, mas tão. E a gente precisa botar isso na escola desde pequenininho, que a gente só vai conseguir formar pessoas a partir daí. A gente tem que mostrar que isso é legal, que isso é bonito, que isso faz parte da nossa cultura. E é assim que a gente vai dar valor. Agora não adianta nada botar uma música infantil, Americano. qualquer coisa, e a pessoa fala, ah, isso aí é uma porcaria, eu prefiro ouvir o pop music lá de fora. É. E aí o pai vai lá e incentiva, aí essa música é ruim, não vamos ouvir essa. Pronto, acabou. O patriotismo começou, acabou ali. Não adianta tu É, cantar o hino nacional. é dentro Você de tem é casa que que começa cultuar o nosso. o gosto musical, é dentro de casa. E aí, né, se É as dentro de crianças casa. não têm pais que admiram a nossa cultura popular, a nossa música, os nossos artistas, cantores, pintores e tudo mais, etc., fica complicado. A Bom, apreciação musical, ela começa, eu acho que toda apreciação musical, ela deveria começar pelo Brasil, entendeu? Eu acho que quem começa a ouvir música no Brasil tem que começar a ouvir música do seu país, sim. porque é aí que você vai entender a sua cultura, né? A gente vê, por exemplo, o Villa-Lobos, né? O Heitor Villa-Lobos, as músicas dele, as composições dele são muito brasileiras. Uhum. São muito brasileiras. Tom Jobim é muito brasileiro. Apesar dele ter a influência do jazz e tudo mais, ele tem um pé no Brasil muito forte. E isso é o grande, bonito, barato, né? É. Disso tudo. Gente, Tem o vou, Brasil ali. Se você tira o Brasil dali, perde. vou falar de Perdeu. O novo. Brasil, Uma mulher, Chiquinha Gonzaga. Gente, ela foi tão importante para nossa sim, muito música. importante. E quase não Muito. falam dela. Tinha que ter um filme sobre a vida dela. Tinha que ter tanta coisa. Teve uma série, mas tem que ter um filme, um longa-metragem sobre a vida de Chiquinha Gonzaga. Vila Lobos já fizeram um filme, mas façam outros, né? Dá para fazer vários filmes sobre esses músicos todos. Repete. Muda só o diretor, mas faz o mesmo artista, né? O filme sobre a vida do mesmo artista, mas faça. E aí, ó, deixa eu te perguntar sobre uma questão que eu também tenho dificuldade, ó. Para quem tem voz baixa, minha voz é baixa. É dicção ruim, timidez ao falar, problemas assim, né, com a voz. Quais os melhores exercícios vocais que você diria assim, os básicos? Que técnicas ajudam a resolver esse problema? Então, eu acho que sempre, a aula de canto ela ajuda em tudo isso, né? Com certeza. Uhum. Que ela trabalha com emissão da voz, com projeção, né? Afinação, tudo isso vai te ajudar até você se sentir mais confiante, né? A trabalhar dicção também, tudo isso é trabalhado. Eu acho que a fono também ajuda muito, tá? Eu quero até botar aqui o trabalho da fono, porque eu, por exemplo, quando eu comecei a dar muita aula todo dia, imagina, eu cantando todo dia, eu falando o dia inteiro Perdeu a e com voz. turmas grandes. Eu tive duas fendas, depois de grande, depois de já ter feito tanta coisa com a minha voz, eu fui ter duas fendas e um nódulo, né? E aí eu dou aula hoje em dia de microfone na escola, por conta disso, para eu poder falar baixinho. Para não forçar Então, as para cordas. não furtar. E o trabalho da fono foi excepcional. Eu fiz um ano de fono com a Lu,
que trabalha com a gente, a Luciana Oliveira. Ela é maravilhosa, ela é direcionada para canto lírico, para canto popular também, mas para cantores, né? E assim, os exercícios que ela me passava, coisas muito básicas, tá? Por exemplo, rotação de língua. Rotação de língua, se você faz 30 vezes para cada lado, rotação de língua, assim, ó, como se você fosse tirar o alface do dente, né? Se você faz isso, você vai sentir uma canseira aqui embaixo, que é como é um músculo, né? A língua ela é um músculo. Então ela cansa. Olha, só de eu fazer isso no meio de uma aula e outra, já me dava um alívio. Parecia que eu tinha, sei lá, sido massageada, assim, sabe? Então tem vários. A fono, ela te ajuda demais. Eu tenho uma série de exercícios que eu faço diariamente até hoje. E eu ensino para os meus alunos também que eu acho que esses exercícios eles podem ser feitos para qualquer um, né? Então, rotação de língua é um deles. Eu acho que todo mundo pode fazer em casa sem problema, sem fazer errado, digamos assim, né? Um outro para aquecer a voz que todos os cantores fazem é o brrr. Não sei se você vai lembrar desse. Lembro bem desse. Você tem o brrr é o melhor, é aquele que você também não erra, né? Porque às vezes o rrr, ele tem um espaçamento menor dentro Esse eu da tinha boca, então dificuldade. Esse é... e quem tem língua presa às vezes também não consegue fazer, né? Então já é mais restrito. E o Esse é igual quando a gente faz horroroso. quando é criança, Esse é horroroso. é horrível. Mas esse a gente faz mais pro grave, né? A gente acaba fazendo na região mais grave. Então são exercícios de aquecimento, né? São exercícios que vão soltando, né? Vai aquecendo a voz e tal. Que eu acho que são bons para todo mundo fazer. E aí, exercícios de dicção, língua trabalha muito a dicção. Porque o que é a dicção, né? A dicção envolve o lábio, envolve língua, né? Tinha aí você vai... que era muito engraçado, que era o piu, piu. Esse eu achava o máximo. Piu, piu, lembra? Ah, esse eu adorava. Piu. Ele é gostoso para pegar, né? Ele vai pegando metal do som. É muito legal esse exercício. Deve ter estourado aí todo mundo. É divertido, né? É divertido. Ai, é engraçado. Dudu, você tá indo. Dudu tá me zoando, ó. Tem que zoar. O Dudu tá falando aqui. Dudu é um amigão meu da vida inteira. Se fuxipar é um exercício que todo ator faz, né? Que todo cantor faz. É um exercício respiratório. Que ele é assim, ó. Mas aí tem que fazer assim com o bracinho? Não precisa fazer, porque o que acontece? Quando a gente inspira no canto, né? Pra gente, eu não sei como é que vocês estão me vendo aí, que eu não tô me vendo, tá? Mas a nossa respiração no canto é uma respiração intercostal diafragmática, né? Então, abdominal também. Então, a gente usa abdômen, costela, costas, né? E aí, quando a gente inspira, a gente eleva as costelas. Sim. Então, eu gosto muito de colocar a mão aqui para sentir a costela elevada e sentir que ela continua elevada enquanto eu tô cantando, né? E só quando eu não tenho mais ar é que ela vai cair. Então, eu acabo sempre botando a mão aqui para poder fazer os exercícios respiratórios e sentir que a costela tá para cima, né? Bom. Olha, aula de canto é bom para qualquer um, tá? Eu já fui psicóloga em aula de canto muito tempo. De muita gente. Já trabalhei com uma coisa mais profissional também, de gente que realmente precisa para atuar em algum teatro, em alguma coisa, competição e tal. Então, assim, tem de tudo. Tem gente que tá ali só para lazer, tem gente que tá ali para melhorar a inibição, entendeu? Para desinibir, né? Tem gente que tá querendo técnica mesmo para ser orador, às vezes. Sim. Então, assim, tem de tudo. A gente recebe todos os tipos de alunos, assim, né? Esse problema da voz baixa, para a pessoa soltar mais a voz, sem gritar, sem gritar. Tem todo... gritar não pode. Não dá. Para a voz sair assim. Então, não existe um exercício específico para isso, né? Existe uma construção. Eu acho que, por isso que a aula de canto, como ela geralmente é individual, eu acho que é muito voltada para aquele ser, né? O que você está precisando? Quais são as suas dificuldades? Porque às vezes você acha que você tem voz baixa e às vezes você também nem tem, né? Às vezes, o que acontece? Uma coisa que acontece muito é que... Não, mas uma coisa que acontece muito quando a gente se ouve pouco dentro da gente,
às vezes você está projetando bem a sua voz, porque quando você projeta, quem escuta é quem tem que escutar, é Aham. quem está fora, né? Então, às vezes a sua voz está baixa dentro de você, mas o outro está te ouvindo super bem. Então, isso é uma coisa que tem que ser avaliada. Um Ou se a problema sua de voz está audição. muito alta dentro de você, a sua voz não está projetando. Então, você Ah. está se ouvindo muito, mas o outro não está se ouvindo. Aí então, Então, isso problemas de ir no tudo otorrino. Otorrinolaringologista. ou no otorrino, Às vezes você tá com problema ali no Tá com ouvido. uma cera. Tá com uma cera. Opa! Gente, caiu aqui. Caiu que é minha gata. Minha gata é uma maravilha. Ela dá patada em tudo. Ou então tem que ir no otorrino arrumar o... Deixa eu ver. Agora vai. Eita. Que tá uma cera no ouvido, né? Aí pronto. Aí para de ouvir. Mas não. Enfim. Deixa eu mudar aqui para outra pergunta. Bom, esses exercícios ajudam a resolver esses problemas, né? De voz assim, assado. Quem tem problema... um problema de gagueira. E aí? Esse é mais difícil, né? Quando a pessoa... Você sabe que muita gente que é gago, quando canta, não é gago, né? Olha... É, muito. São partes diferentes do cérebro, né? Ah, Então, assim, às vezes para você... A gagueira está muito mais ligada ao nervosismo e outras questões do que a música. Quando a pessoa começa a cantar, você nem percebe que a pessoa é gaga. que a música É, acalma. Aí a pessoa esquece toda aquela também. tensão. Toda aquela... Mas não é só isso, não. São partes mesmo diferentes do cérebro. Então, cantar... Caramba, hoje tá difícil. Ela tá que Isso tá, hein? nunca aconteceu, Cecília do céu. Nunca aconteceu. Cara, eu acho que o meu tripé tá dando problema. Que vexame na live. Ó, agora a gata aqui me mordendo. Me morde não. Hoje tá bonito o negócio. Enfim, partes diferentes do cérebro. Falou em cérebro, deu isso, né? Deu uma zica. Deu isso, tá vendo? Ah, Mas é. deixa eu Pode falar. continuar. Fala. Aquela parte daquela frase que a gente ouve desde novinho. Quem canta seus males espanta. E aí, se todo mundo cantasse mais dentro de casa, a gata vai me atacar. Não me ataca, Mia. Se todo mundo cantasse mais dentro de casa, na rua, você acha que assim o mundo seria mais encantado? Olha isso, bem poético, né? E as pessoas iam ser mais felizes, alegres, sorridentes. Você acha que tem a ver? Eu acho que tem. Eu acho que tem, porque quem canta, você sabe que cantar mexe com muitas partes do corpo, né? Porque são vibrações. Você já deve ter visto vários livros e estudos que falam sobre as vibrações sonoras, né? Sim. E como as vibrações, elas curam, elas têm poder de cura mesmo, né? Então, por exemplo, até hoje, eu vou te contar uma coisa engraçada, que talvez você dê uma risada aí. Eu vou dar uma Mas risada eu porque eu acho tenho... que a gata vai morder já já. Para, Mia. Mas fala, pode falar. Fala. Tá muito bom. Ela tá nervosa. Quando eu tenho dor de cabeça, eu faço a letra I, né, a vogal I, agudo. E a vibração, ela vem mais para essa região. Então, essa vibração do I vai dissolvendo a minha dor. E eu não tomo remédio. Até hoje eu faço dessa forma. Eu faço um I, e eu vou sentindo I, I. Aí, quando eu sinto que a vibração tá naquele ponto, eu simplesmente me sinto melhor, né? E eu fico fazendo isso. Até o próprio Om, né? O Om da meditação, quando você faz o Om, Om. Cara, Eu acho que a gente... Ô Mia, assim não dá, Mia. Você quer meditar comigo, Mia? Ô, Mia, você tá nervosa hoje. Essa gata aqui realmente não morde nem... Olha, ela quer cantar. Por que você tá querendo me atacar, Mia? Canta, Mia. Canta aqui. Ela faz... Nós gatos já nascemos pobres, Ó, não me porém... Vou Ninguém cantar pra ela. Ninguém merece essa gata. Ó, então, não vem pular em cima de mim, não, pelo amor de Deus, Mia. Cecília, vamos fechar essa live passando os seus contatos, WhatsApp, e-mail, blog, site. WhatsApp, eu vou passar. Vou passar só o meu Instagram. Nossa, não, pior que eu tô presa aqui e a gata tá quase me atacando. E eu vou ser atacada ao vivo. Já sei. Em vez de eu passar aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó. Vou botar o meu WhatsApp, meu Instagram, ó. Seu Insta. Meu Insta é esse aqui, ó.
Seinsfeld. É só procurar por Seinsfeld. Ó, anotei aí. Insta Seinsfeld. Tá E aí. é pode ser só o Tá Insta. Se aí. você me achar no Insta, você já consegue falar comigo, né? Sim, no Insta. Mas eu acho que você tá no Isso. YouTube também. Tem uns vídeos seus no YouTube, não tem? Tem muita coisa no YouTube, do Lado a Lado, que é um grupo que eu participei. E Uhum. nós temos 5 CDs gravados autorais, muito legais. Então, Uhum. eu vou botar aqui, Lado a Lado. Vou Sim. botar aqui. É um grupo maravilhoso com o, com o Fabiano Bianco, com a Fernanda Moraes, com a Bia Castro, com a Zéias Farias, com o Beto Rocha, com a Cláudia Duque, comigo. E tem outros integrantes que foram entrando também, mas a gente tem um trabalho maravilhoso, lindo, autoral. São muitas canções, vocês podem achar, tanto no Facebook. Não, Facebook não, vocês podem achar no YouTube. Muita coisa no YouTube. Uhum. E no Spotify também, no Deezer. Procura lá, Coletivo, vou botar aqui, Coletivo Lado a Lado a Lado. lado. Vocês vão achar muita coisa. Sim. Coletivo Lado a Lado. Tem muita coisa. É música popular brasileira, linda, ritmos variados. É muito, muito bonito. Uma Muito vez eu vi legal mesmo. vocês atravessando a rua no condomínio, vocês estavam gravando alguma coisa, né? A capa de algum disco de vocês. Ah, a gente estava gravando, Muito é legal. verdade, a gente se Essa encontrou. memóriazinha aqui é boa. A gente estava tirando foto para alguma coisa, não me lembro o que que era. Isso mesmo. Isso aí. Ah, eu acho que agora a Cata Legal. acalmou, eu vou sentar aqui. Pronto. Cecília, então, muito obrigada pela sua presença. Espero que na próxima vez que a gente te chame, eu não tenha a presença da gata aqui para ela ficar perturbando a live, me descabelando toda. Ainda bem que isso aqui é live de Instagram, né? Se fosse live de televisão, ia ser até engraçado. Até que ia ser irreverente, ia ser bom também. Então agora. Descontraiu, foi ótimo. Descontraiu. Eu vou ter que chamar o Zé Guilherme pra gente encerrar, mas Vai lá. eu vou bolar uns outros temas relacionados também à música, à arte, para te chamar das próximas vezes, se você topar, tá? Tá bom, sempre A tudo, gente tá vai bom? ficar tipo, trocando figurinhas de vez em quando, se você puder. Vamos sim. Então tá. Com certeza. Obrigada, tá, Ana? Um beijo. Beijão pra você. Obrigada para quem ficou aí assistindo também. Valeu, Um beijo. gente. Obrigada. Prazerzão. Tchau.